A República Brasileira, como nós conhecemos, ela começou basicamente no final do século XIX. Então, em 15 de novembro de 1889, um militar, o Marechal Deodoro da Fonseca, colocou para correr, entre aspas, fez um acordo com Dom Pedro II, que se exilou em Portugal e assumiu a batuta do poder aqui no Brasil, instaurando um regime republicano. Que esse regime republicano seria elaborado meio que nos moldes da República Norte-Americana. Mas é claro que essa propaganda era falsa, até porque os Estados Unidos nessa época já tinha mais de 100 anos de trajetória republicana e o Brasil advinha de uma sociedade escravista, uma sociedade marcada pelo uso da violência contra todas as pessoas que lutavam por seus direitos. E isso aí basta analisar todas as revoltas, rebeliões, manifestações que ocorreram tanto no período colonial quanto no período regencial e nos dois reinados. E também o Brasil vinha de uma tradição, de uma sociedade bastante conservadora, bastante fechada, onde a concentração de riquezas era enorme. Mas qual foi a baliza, qual foi o fundamento dos republicanos brasileiros do final do século XIX? A base deles foi o positivismo de Augusto Comte. Ele fez uma analogia entre o corpo humano e o corpo social, dizendo que dentro da sociedade cada indivíduo tinha que exercer a sua função, aceitar a sua função como um órgão, como cada órgão dentro do corpo humano. Então nenhum era, vamos dizer assim, mais importante que o outro, isso dentro do corpo humano, mas na realidade cada um tinha a sua função e tinha que aceitá-la dessa forma. Só que ao adaptar essa ideia para a questão social, para a questão política, Comte acrescentava aí alguns ingredientes, como por exemplo, a visão de que os cientistas governariam essa sociedade, portanto, para ele a ciência seria neutra, e que essa sociedade também teria o seu braço armado. Ele era contrário à participação do povo no poder, então ele não preconizava uma democracia realmente popular, mas acreditava que era necessário reprimir qualquer tipo de manifestação popular, caso algum desses órgãos, um participante, uma classe dessas, não aceitasse a sua posição. Então a gente vê claramente isso naquela frase que é uma frase positivista e foi usada pelos republicanos para poder lá fazer parte da nossa bandeira nacional, Ordem e progresso. O que seria a ordem? A ordem seria uma sociedade onde cada um aceitasse o seu papel, enquanto o progresso seria resultado da harmonia, entre aspas, entre essas classes. Uma sociedade bastante fechada, uma sociedade sob o domínio da ciência, mas sem uma participação do povo. Uma sociedade bastante conservadora nesse sentido. O sistema republicano de 1889 até mais ou menos 1930, ele vai ser balizado principalmente no poder que os grandes latifundiários tinham e a influência que eles detinham sobre o governo. Na verdade, não havia uma separação muito nítida entre esses grandes fazendeiros, naquela época, principalmente cafeicultores, os primeiros industriais que começaram a aparecer aqui e ali, e o próprio governo em si, o próprio Estado. Então o Estado acabava sendo bem corporativista, ajudando, protegendo os interesses desses fazendeiros, desses pequenos industriais. E esse período ele foi marcado pela chamada política do café com leite, onde a pujança econômica de São Paulo e Minas Gerais, São Paulo como grande produtor de café e Minas como grande produtor de leite, acabava gerando um acordo político entre esses dois estados, que passaram a alternar no poder os seus presidentes, os seus candidatos que governaram o Brasil, bem dizer aí, praticamente durante mais de 40 anos. Então a política do café com leite ela era baseada nessa alternância entre São Paulo e Minas Gerais. O que vai quebrar totalmente esse, vamos dizer assim, esse ciclo de poder e essa alternância de poder? A chamada Revolução de 30, que nada mais foi do que um golpe também, militar e civil ao mesmo tempo, dado
pelo governador do Rio Grande do Sul, que na época se tornou candidato a presidente, Getúlio Dornelles Vargas, em 1930.